E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida insana por parte de Javokir Sindarov contra Hikaru Nakamura. Vale a pena dizer, antes da gente começar a análise, por sinal, que o Sindarov está fazendo aí um torneio espetacular, com 3,5 pontos de 4 pontos possíveis e a performance mais impressionante do torneio dos candidatos, mais dominante desde Bob Fischer e a mais impressionante da história do torneio dos candidatos moderno, quando mudou de formato nos anos 90, né? Parou de ser matches e virou aí um torneio round robin. Aqui jogando contra Nakamura, nós temos peão em D4 por parte do Nakamura, peão em D5 do Sindarov e C4. O gambito da Nama é ofertado por parte do Naka. Sindarov joga peão em E6, o gambito recusado. Temos cavalo C3 por parte do Naka e peão em C6 por parte do Sindarov, que é o que nós chamamos de semi-eslava. Nós temos aqui uma pirâmide de peões, é uma estrutura extremamente sólida, posição super teórica. E aqui o Nakamura, que precisa ganhar, não tá fazendo um bom torneio no momento, joga uma linha de gambito. Ele joga peão na casa de E4. E você pode imaginar, mas como que isso daqui é uma linha de gambito? Tá tudo muito bem defendido? Mas a ideia de você jogar peão em E4 é você gambitar o peão da casa de D4. É uma linha teórica ainda conhecida, porque depois de D por E4, nós temos cavalo por E4 e as pretas podem atacar o peão de maneira indireta, dando cheque de bispo. Aqui o Sindarov joga o lance principal da linha, bispo B4 cheque, e o Nakamura tem duas escolhas. Ou o Nakamura mantém o peão defendido jogando um lance completamente absurdo como rei E2, ou o Nakamura volta o cavalo, né, no ponto que ele perdeu tempo de cavalo, vai ter os seus peões dobrados, vai ter uma estrutura de peões debilitada, ou ele joga bispo em D2 e dama por D4 pode ser jogado, um gambito, né, e o Sindarov possui, é claro, um peão a mais. No entanto, o Nakamura tem bastante compensação por esse peão. Qual que é a ideia desse gambito? A ideia é a seguinte: depois de bispo toma B4, dama por cavalo cheque, o jogador de brancas tem, é claro, um peão a menos, mas o jogador de brancas tem um bispo em B4 que incomoda bastante. Esse bispo tá evitando que o jogador de pretas possa fazer o roque, e as brancas vão além. O jogador de brancas também joga bispo em E2, gambitando o peão da casa de G2, caso as pretas queiram tomar, na ideia de ir ganhando tempo em cima dessa dama, abrir a coluna G para atacar por ali, né? Então se dama por G2, a ideia é jogar bispo em F3, dama G5, perdão, não dama G4 perdendo a dama, dama G5 e tirar o cavalo com a ideia de jogar torre G1, ir atrás do peão de G7 e utilizar a coluna G para tentar um ataque, esse tipo de ideia, né? Só que qual que é o problema? Se você é um jogador de pretas nessa posição e você aceita esse tipo de gambito, você precisa estar preparado para se defender durante muitos lances, tendo em vista que você está rompendo os princípios básicos do xadrez, das aberturas. Você está perdendo tempo com a dama, desenvolvendo a dama cedo, ficando com as suas peças na 8ª fila. Então, por mais que existam peões a serem capturados, você tem que pensar muito bem antes de capturar esses peões. Por isso, Sindarov joga o lance cavalo em A6, que é mais um lance que rompe o princípio de abertura, mas faz muito sentido nessa posição. Ele tá desenvolvendo o cavalo pro canto, né? Tá rompendo todos os princípios. Tira a dama cedo, sai catar peão, joga cavalo no canto. É que dessa vez o lance vem com o tempo e incomoda o bispo dessa casa, que tá evitando que as pretas possam fazer o roque. Aqui existem dois lances que são jogados com alguma frequência. Nós temos bispo em A5, que é bastante jogado, na ideia de ameaçar mate. E aí, se B6, normalmente as brancas jogam dama na casa de D6, deixando ali o bispo cair numa boa, para jogar para ideias de checkmate com torre D1, né? Você vê que a linha que escolheu o Nakamura jogar é uma das linhas mais agressivas possíveis, né? O Naka entrou numa linha onde ele tá gambitando dois peões, o Naka entrou numa linha que ele tem muitas ideias de ataque, muita ideia de mate, só que o Sindarov veio extremamente bem preparado. Depois de bispo em D6 do Nakamura, o segundo lance mais popular, não o bispo em A5, ainda evitando aqui as ideias de roque, o Sindarov joga dama toma G2, aceitando aqui o gambito do peão de G. E aqui nós temos dois lances teóricos para jogar, mas isso mostra o nível da preparação que o Sindarov trouxe, né? Ele estava claramente preparado para jogar contra bispo A5, está claramente preparado para jogar contra os dois lances das brancas aqui. Brancas tem primeiro dama D2, que é a maneira mais popular de se jogar a posição, deixando cair a torre, mas não é um sacrifício que pode ser aceito, porque, é claro, como estamos discutindo aqui de novo, o jogador de pretas está muito mal desenvolvido, tá com o rei preso no centro, se dama toma torre, vem roque grande, e olha as ideias de checkmate se formando.
Não adianta você ter material a mais se o material não participa do jogo. Você vê? Faz diferença o jogador de pretas ter uma torre a mais se a torre tá em A8 e não jogando, não defendendo o mate? Faz diferença para o jogador de pretas ter um cavalo a mais se o cavalo tá na casa inicial? Não faz. Então, é muito importante que você priorize o desenvolvimento ao material, principalmente você, jogador iniciante. Não saia catando os peões que o seu adversário de 2.810 pontos te dá. Mas o Sindarov gananciosamente captura esse peão. Vem bispo em F3, o segundo lance mais popular por parte do Nakamura. Então, ó, o Nakamura já desviou das linhas mais populares do Gambito 2 vezes. A primeira com bispo D6, a segunda com bispo em F3. Ainda estamos em uma posição teórica, tá? Vem dama em G5 por parte do Sindarov, cavalo em E2 por parte do Nakamura, lance correto, tanto ameaçando torre G1, como também com uma ideia muito interessante para aprender a dama aqui, que é cavalo G3 e cavalo E4, cavalo E7 joga o Sindarov. Ainda numa posição teórica, o lance é cavalo G3, com a ideia de jogar cavalo E4. E essa posição já foi jogada algumas vezes em nível de mestre. Inclusive, eu tenho certeza que o Sindarov conhece porque um dos últimos jogadores a jogar essa posição foi o seu compatriota Nordibek Abdusatorov, que jogou essa linha de brancas e venceu o Arjun Erigaisi alguns anos atrás, então ainda é uma posição conhecida. E o lance que se joga com muita frequência para as pretas é o lance cavalo em F5 ou o lance peão em E5. E ambos lances têm algumas ideias, né? Porque se cavalo em F5 é claro, o que você está tentando fazer é propor troca de peça e tirar a sua dama dessa casa tão vulnerável. Então cavalo por, dama por. É claro, as brancas têm uma ameaça com torre G1 e afins, mas o jogador de pretas está trocando quando ele tem 2 peões a mais, o que é muito lógico. Muitas vezes ele vai devolver esse peão da casa de G7, deixa o jogador de pretas tomar, e quer dizer, deixa o jogador de brancas tomar, e as brancas nem tomar não vão, né? As brancas vão jogar normalmente dama em E2 e roque grande em muitas circunstâncias. Outro lance que é jogado é peão em E5. Pra quê? Pra que o bispo não veja a casa de F4. Então você gera essa resposta cavalo E4, dama em F4, certo? Só que na partida nós temos pela primeira vez no alto nível de jogo roque feito pelo Javokir Sindarov. Ou seja, o Nakamura surpreendeu o Sindarov com uma linha onde ele gambita 2 peões. O Nakamura desviou da linha principal desse gambito 2 vezes. E mesmo assim, o Nakamura foi pego de surpresa na própria preparação de tão preparado que está o Sindarov com esse roque curto. E o roque curto é um lance extremamente perigoso para você fazer, porque você desdefende o cavalo. Então, diferente das outras linhas, vamos imaginar, se você joga E5, cavalo E4, eu posso tirar a dama daqui. A dama não tem a obrigação de segurar o cavalo. Com o roque curto por parte do Javokir Sindarov, o cavalo tá solto. Isso gera algumas ideias das brancas incomodarem essa dama, né? Ou com H4 ou com cavalo E4, mas a dama vai ter uma dificuldade extrema de manter a defesa do cavalo. Esse já é o momento crítico da partida e eu quero que você já agora pause o vídeo e veja o que você jogaria de brancas para tentar conseguir uma vantagem aqui nessa posição. Enquanto você pensa, né? Eu peço também que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e caso você queira produtos enxadrísticos de altíssima qualidade, como um tabuleiro de madeira da Botticelli, feita nos padrões da FIDE, é o mesmo padrão de tabuleiro que os jogadores utilizam, né? Como das imagens que estão aparecendo aí na sua tela agora, cheque a aba Produtos, lá você também encontra outros produtos de xadrez, como livros, para você que quer levar os seus estudos mais a sério, e você também vai encontrar lá relógio de xadrez, jogo de peça, enfim, dá uma checada lá, caso você tenha interesse, muito obrigado. Agora, para você que pensou, eu jogaria cavalo E4, meus parabéns. Nakamura pensou, acredite ou não, por 1 hora e 7 minutos. É isso mesmo, ele pensou por 67 minutos. E ele não encontrou cavalo E4. Quer dizer, eu tenho certeza absoluta que o Nakamura viu o cavalo E4, no entanto, alguma coisa sobre essa linha com cavalo E4 ele não deve ter gostado, porque cavalo em E4 é um lance que ameaça a dama. Então vamos pensar, a dama tem que defender o cavalo, correto? Correto. Onde que a dama pode ir que defende o cavalo? H4. Só que dama em H4 acaba sendo um erro porque ela não consegue permanecer na defesa do cavalo. As brancas podem jogar aqui torre G1. Pode parecer que o torre G1 é para colocar a torre na cara do rei, e é também, mas o torre G1 vem com uma ameaça muito mais grave, que é a ameaça de torre G4, né? E depois do torre G4, bispo toma cavalo, o cavalo está caindo.
né? Por consequência, pretas precisam lidar com a ideia do torre G4 com F5. Ainda assim, cavalo G5 corta a defesa da dama para com o cavalo. E se o jogador de pretas tentar segurar o cavalo, o dinamismo da posição branca, a quantidade absurda de desenvolvimento, a quantidade absurda de peças em volta desse rei, impedem que ele consiga fazê-lo com tranquilidade. Por exemplo, torre em E8 já falha taticamente para bispo toma e dama cheque na sequência. Então você precisaria de pretas nessa posição devolver a qualidade com cavalo G6, levar bispo por, cavalo por, dama em D8, você já não consegue tirar o bispo sem que a torre caia, já tem ameaça de cavalo por E6, por exemplo, né? E aí você não pode tomar de bispo sem perder a torre, não pode tomar de cavalo sem perder o rei, e o cavalo ainda defende a dama. Por consequência, se cavalo em E4 nessa posição, dama em H4 não é uma possibilidade. A possibilidade seria tentar comprar tempo. A possibilidade seria tentar jogar dama cheque. E aí, o jogador de brancas tem um lance brilhante nessa linha, e é peão em B4. Como as pretas estão comprando tempo para poder defender o cavalo, você não dá o tempo a ele. O B4 é uma maneira linda do adversário ter que se colocar aqui numa cravada delicada, ao mesmo tempo que ele tem que se colocar nessa cravada delicada, né? De cavalo toma, você eventualmente vai jogar dama D2 cravando o cavalo a dama. Ele tá numa circunstância onde ele ainda não ganhou o tempo que ele precisava para defender o cavalo. Agora, dama D2 direto falha para cavalo C2 cheque, certo? A sua dama estaria cravada a defesa do seu rei. Então você primeiro faz o roque, ele finalmente consegue defender o cavalo, e agora você joga a ideia do dama D2 cravando o cavalo. E nessa linha, o jogador de brancas tem várias ideias agressivas que tem a ver com esse cavalo em E4. Por exemplo, C5 para segurar. Tem ideia até de jogar cavalo F6, né? Mas principalmente as ideias têm a ver com o cavalo vindo para cima do rei, a coluna G aberta. E, por exemplo, bispo toma, torre D1 ameaçando checkmate, e torre D7, que é o lance mais lógico possível para você jogar, tem um cavalo em E4 que dá para você jogar cavalo F6, que é um tático brilhante, né? Completamente brilhante para expor o rei do jogador de pretas, e depois de G por F6 vem dama em H6, certo? E as brancas têm um ataque absolutamente brutal aqui, né? Ó, torre toma, e olha para essa posição. Pretas têm 6 pontos de material a mais, o jogador de pretas tem vários peões a mais, o jogador de pretas tem, né, peça a mais, e adianta de alguma coisa você ter tudo isso de material a mais, sendo que tá a dama em A5, o cavalo em B4, a torre em A8 e o bispo em C8? Não adianta. Você pode ter todo o material do mundo, se ele não estiver jogando, ele não serve de nada, né? Estamos ameaçando aqui uma série de ideias, como bispo E4 e dama por H7 mate, e não há nada que as suas peças possam fazer para ajudar. A única ideia para o jogador de pretas é, visando devolver o material, jogar cavalo D5, né? Bispo em E4 para ameaça mate, você consegue jogar um F5, e nesse ponto o jogador de pretas já está devolvendo o material para tentar, de alguma maneira, né, trazer as peças de volta para tentar se defender. Para poder trazer, se toma cavalo, você não vai tomar o bispo. Você vai trazer a dama de volta para tentar se defender do checkmate. Nakamura não viu essa sequência toda, ou pelo menos alguma coisa a respeito dela ele não gostou. Então ele joga, depois de mais de 1 hora de reflexão, peão em H4. E a gente vai entrar mais ou menos na mesma linha, com exceção de que ao invés da gente ter um cavalo em E4, a gente tem um peão em H4. E o cavalo em E4 ajuda em vários temas, e o peão em H4 não. Então vem a mesma ideia do dama cheque. Por que o dama cheque é único? Porque senão cai o cavalo. B4 para ganhar tempo, cavalo por B4, roque e torre 8. Estamos na mesma posição, você vê? Só que a diferença é não ter um cavalo em E4, ter um peão em H4. Por isso que eu gastei tanto tempo na análise daquela posição, porque toda aquela análise a gente pode trazer para cá e eu não preciso explicar os lances de novo. A ideia você já pegou. E aqui, a única ideia pro Naka se manter mais ou menos na partida, ainda com um déficit de tempo absurdo, porque o Nakamura tá com 45 minutos no relógio e o Sindarov tem 1 hora e 40, né? Praticamente 1 hora de vantagem, é dama em E1. Com a mesma ideia de cravar o cavalo, mas com uma ideia também de gerar uma cravada na coluna E. Então você quer gerar essa cravada na coluna E pra quê? C5 segura o cavalo, óbvio, né? E você tem torre D1 com uma ameaça de dar mate, né? A ameaça Na verdade, aqui não tem nenhuma ameaça de mate, mas tem algumas ameaças desagradáveis ao longo da coluna D, e principalmente a ameaça de bispo por cavalo, torre toma e cavalo em F5, que é o que vai dar alguma igualdade para a posição do Nakamura, né? Essa que seria a ideia, com ideia de cavalo por E7, né? Com algum tipo de atividade. Aqui o Nakamura joga dama D2 ao invés de dama em E1. É muito mais humano jogar dama D2, né? E crava o cavalo da mesma maneira,
Vem o C5 por parte do Sindarov. Torre D1, gerando uma ameaça de ganhar o cavalo, né? Então a ameaça do torre D1 é bispo toma cavalo, não tem como tomar de volta, senão você leva dama D8, checkmate, correto? E nessa posição, a única ideia para o Sindarov conseguir sair aqui sem levar mate, sem perder o cavalo, é uma posição de lance único, por sinal, tá? Muita gente na live estava sugerindo lances como, por exemplo, por que não toma o peão de A2? Porque pendura o cavalo limpo, né? Se você tomar o peão de A2, leva bispo por cavalo. E aí a ideia seria dama toma, torre toma, e você não pode tomar de volta sem levar mate. Por que não volta o cavalo? Porque também pendura o cavalo. Volta o cavalo, é dama toma, cavalo toma, e bispo toma e leva mate. Então, você vê que esse cavalo é a fonte de todos os problemas da posição do Sindarov. Sindarov, que até o momento tá com 100% de precisão, joga, então, cavalo F5. Vamos trocar a fonte dos problemas, né? E forçar ainda a simplificação da posição, uma vez que eu sou o jogador que tem muito mais material. Você que tem que fazer esse gambito se pagar. É você que tem que, de alguma forma, né, fazer os dois peões que você ganhou valerem de algo. Cavalo por, né? Peão toma. E o Nakamura, que ainda tem algumas ideias de ataque bem interessantes, joga dama em F4. Dama em F4 é um lance bem venenoso, né? Esse lance vem com algumas ideias de dama, bispo C7 em algumas linhas, mas principalmente está mobilizando material para a ala do rei. E você pode imaginar que a posição do Nakamura é completamente perdida, porque é muito difícil de olhar para isso e encontrar um plano. Mas é aí que entra o fato do Nakamura ser um jogador do top 10. Esses caras têm muito recurso e eles têm uma habilidade muito grande de gerar contra-jogo. O Naka tem a ideia de jogar rei H1, torre G1 e gerar ideias de sacrifício. E nessa posição, por exemplo, só tem um lance para o Sindarov manter a vantagem, acredite ou não, só tem um. Qualquer outro lance, a vantagem toda se vai. Todos os lances aqui que parecem naturais, perdem, né? Se o lance parece um lance normal que você jogaria, o lance perde. Eu vou jogar bispo P6, perde o jogo, né? Bispo por B7. Eu vou jogar, né, dama B6, também a vantagem vai toda embora, brancas igual. Você vê? O único lance para o Sindarov é jogar cavalo de volta para C6 e ele joga. É único. Qual a ideia de cavalo C6? A ideia é jogar cavalo D4. E esse cavalo em D4 incomoda demais porque ele fica ameaçando entrar em E2, né? E ele fica ameaçando se trocar pelo bispo. Ainda assim, o Naka joga rei H1 para poder jogar torre G1. A máquina preferia um pouquinho o rei H2 por alguma razão. Difícil dizer, honestamente. Mas assim, é um erro, mas é tipo, o rei H2 vai para menos 1,40, o rei H1 vai para menos 1,60, né? Então assim, tava perdido de qualquer forma. A ideia, torre G1 e gerar teminhas de checkmate. Vem o cavalo D4, torre G1, e acredite ou não, mais uma vez, nós temos uma posição de lance único para o Sindarov. Mais uma vez. Porque o Nakamura, na verdade, com torre G1, tá ameaçando algo muito difícil de ver, é a torre por G7 checkmate. Mas como assim checkmate? Não é checkmate, mas vai levar a checkmate forçado, né? Por exemplo, se nessa posição, né, sei lá, A6, torre por, dama cheque, torre mate. E parece que vários lances lidam com essa ameaça, mas não. Por exemplo, cavalo por F3 não lida com essa ameaça, porque torre por G7, rei toma, torre G1 cheque, e aqui no mínimo as brancas empatam por tripla repetição com lances de dama, né? E por exemplo, se cavalo por, dama cheque, dama cheque, dama cheque. Então parece que cavalo por bispo segura, parece que cavalo E6 segura, mas também não segura, porque apesar de segurar G7, pendura o peão de F e abre mais uma diagonal de ataque para o jogador de brancas, então tem que ser peão G6. Nakamura joga bispo D5, uma ideia de dama em H6, bispo por F7, tentar renovar as ameaças, e vem bispo E6. E o Sindarov, ao longo dos últimos lances, ao longo de todos os lances únicos que ele teve que encontrar, jogou com 100% de precisão. Para ser mais preciso, 99,7% de precisão, e tá absolutamente massacrando o Naka. Bispo toma a torre, cavalo E2, e agora é o duplo na dama e na torre. Então, basicamente, é uma troca de qualidades. O Naka vai ganhar qualidade aqui, o Sindarov vai ganhar qualidade ali, e o final com 2 peões a mais. Ainda, né, dama D2, dama toma, torre toma, cavalo toma torre, bispo toma torre, torre toma de volta e rei toma cavalo. Então, no final dessa brincadeira, é um final onde o jogador de pretas tem 2 peões a mais. Torre D8, bispo em F4, temos a troca das torres,
E esse final ainda seria um final que você poderia, talvez, sob alguma circunstância, considerar um final empatativo, porque é bispo de cores opostas. Mas nesse caso que as pretas vão gerar um peão passado lateral, né? Bispo por C4, bispo por A2, gerou um peão passado lateral. Não existe nenhuma única diagonal que vai ficar o peão de A e o peão passado que vai ser gerado aqui com esse 4 contra 2. Então, como não existe uma única diagonal que cobre os dois peões, é um final que não tem como jogador de brancas gerar nenhum tipo de fortaleza. O Naka segue jogando por mais alguns lances, né? Ele segue tentando criar dificuldades aqui para o adversário, mas eventualmente, né, as pretas conseguem gerar aqui o seu... Basicamente conseguem colocar o Naka numa posição onde ele vai ter que aceitar que vai ficar com um peão passado em A e um peão passado em H, e como esses dois peões estão muito distantes um do outro, o jogador de brancas não vai ter como segurar. Então, ó, bispo D5, bispo A3, bispo E4, bispo C1 e G por H4, e nessa posição o Naka abandona. Para você que não entendeu por que o Naka abandonou, basicamente depois de rei toma H4, bispo em F3 e, por exemplo, esse peão avança, o Sindarov vai ficar numa circunstância onde o rei fica escravo ao avanço do peão de H. Ele nunca pode se afastar sem que o peão gere uma ameaça de coroar. O que gera para ele todo o tempo do mundo para trazer o rei dele para cá, jogar A3 e forçar o Nakamura a sacrificar o bispo no peão de A, o que geraria, obviamente, um final completamente ganho para o Sindarov. Portanto, com o abandono de Hikaru Nakamura, nós temos o Sindarov liderando o campeonato com 4,5 pontos de 5. A performance mais dominante da história do torneio dos candidatos, tirando Bobby Fischer. Bobby Fischer fez 12 partidas seguidas ganhando no Candidatos. Isso jamais será repetido, né? Ganhou 6 partidas seguidas do Taimanov, depois ganhou 6 partidas seguidas do Larsen. Enfim, acho que isso jamais vai acontecer de novo, mas tirando o Fischer, o Sindarov tem a performance mais dominante. Ele tá fazendo 3.114 pontos de rating de performance até aqui e já ganhou 20 pontos de rating desde que o torneio começou. É algo assustador e histórico, galera. Isso daqui é um negócio muito, muito único. Eu espero que vocês tenham curtido essa análise, esse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!